Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia e essa é mais uma aula da nossa série sobre linguagem DAX aqui no nosso canal. E na aula de hoje a gente vai falar sobre variáveis, que é um recurso bem bacana, bem interessante para que a gente consiga entender melhor as nossas funções, entender melhor aquelas fórmulas que a gente vai criar na linguagem DAX, beleza? Então, desde já, peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário e principalmente compartilhe esse vídeo aí com mais profissionais contábeis, beleza? Agora, vamos à aula. Pessoal, há um tempo atrás, algumas aulas atrás da nossa série, a gente criou aqui a nossa medida de análise vertical. Se eu clicar aqui na nossa medida de análise vertical, vou clicar nela aqui, cadê ela? Aqui, ó. Análise vertical, basicamente o que eu fiz? Eu fiz um divide da nossa medida faturamento dividido pela nossa medida all. Quem está vendo assim, quem está vendo de fora, fique um pouco confuso, talvez, essa medida. Porque a pessoa vai se perguntar, mas o que tem nessa medida faturamento? E o que tem nessa medida all? Então, ela vai ter que vir aqui, ó, entrar, por exemplo, na medida de faturamento e entender. Ah, a medida de faturamento ela faz uma SUMEX da quantidade de itens vezes o valor unitário. Beleza, entendi. Quando eu venho aqui na função all, ela faz uma calculate da faturamento, ignorando todos os filtros, utilizando aí a função all. Beleza, entendi. Mas só olha o que a pessoa teve que fazer. Ela teve que ir lá na medida e em cada uma das medidas e entender o cálculo que foi feito na análise vertical. O ideal é que todo esse cálculo, toda essa análise que foi feita estivesse dentro da medida análise vertical. Isso facilitaria o entendimento, facilitaria o que a gente chama de debugar a medida, tá? Então, as variáveis elas servem para isso, para ajudar nesse quesito de organizar, de fazer com que o usuário entenda melhor o que está em cada medida. Vou mostrar aqui na prática para vocês como que a gente pode facilitar toda essa análise que eu mostrei para vocês, ter que ir numa medida, ter que ir em outra medida, utilizando como a gente pode facilitar esse processo, utilizando aí as variáveis. Então vamos lá, pessoal. Vou vir aqui na nossa medida, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, vou entrar primeiro na medida lá, ó, na medida de análise vertical, cliquei nela aqui, ó, e eu vou apagar ela aqui, beleza? Vou apagar toda ela aqui, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é criar variáveis para facilitar aí o entendimento do meu cálculo. Então eu vou criar aqui, ó, para eu criar uma variável, basta com que eu clique aqui, ó, em var, coloque aqui, ó, var, beleza? E aqui eu coloco a minha variável, então o nome da minha variável. Por exemplo, que eu posso dar um nome aqui de faturamento. Minha primeira variável, vou colocar o nome de faturamento. Total. Vou botar aqui um faturamento, underline, total. Beleza? E aí eu digo o que tem dentro dessa minha variável. O que tem dentro dessa minha variável? Aí eu vou puxar lá aquela medida, né? Uma SUMEX, tá? SUMEX. Tenho aqui uma SUMEX. De qual tabela? Da minha tabela de vendas, né? A minha F vendas. Tá? Beleza. E qual é a expressão? Aquela que a gente tinha feito, né? Quantidade vendida, né? Quantidade de vendas, quantidade de itens, né? Vezes o valor unitário. Valor unitário. E aí eu fecho a minha variável. Então, na minha variável faturamento total, eu tenho uma SUMEX de F vendas, quantidade de itens vezes valor unitário. Se eu fechar aqui agora, não vai me retornar nada, entendeu? Pode até me dar erro. Por quê? Sempre que eu uso variáveis, eu tenho que utilizar no final um return para dizer o que eu quero retornar. Porque eu posso criar aqui várias variáveis. Então, eu preciso dizer para o Power BI o que eu quero que ele retorne. Qual variável, qual cálculo que eu quero retornar. Então, eu vou colocar aqui o return, tá? E no return eu vou pegar justamente o nome da minha variável, que é faturamento total. Vou dar um Ctrl C e aqui eu vou dar um Ctrl V. Beleza? Fiz isso, ó. Vou fechar aqui a minha medida. É a mesma, tá? A análise vertical. Tá? E aí, o que vai acontecer aqui? Ó? Criei a medida. Vou fechar aqui. E eu vou jogar a análise vertical para cá. O que ela vai me trazer aqui? Ó? Na verdade, já tá, né? Ó o que ela me retornou aqui. Deixa eu mudar ela aqui rapidinho.
Tá? Depois eu retorno ela para... Vou colocar aqui como moeda, só para a gente ver o que ela me retornou. Ela me retornou exatamente o valor do faturamento. Por quê? Aqui na nossa análise vertical, na nossa medida, deixa eu voltar nela. Na nossa medida, eu pedi para ela me retornar o quê? A variável faturamento total, que foi essa daqui. Show de bola? Então, entenderam o conceito de variáveis? Eu tenho que colocar o nome da variável e aqui no final eu tenho que colocar o return, tá? Para dizer o que eu quero retornar. Eu poderia retornar não só a variável, eu poderia fazer um cálculo com ela. Por exemplo, colocar aqui faturamento total vezes 2. Por exemplo, tá? É um exemplo. O que ele vai fazer aqui? Ele vai dobrar todos os valores aqui, ó. Tá vendo? Ele já está dobrando aqui para mim. Beleza? Já está dobrando todos os valores aqui. A gente já pode perceber que ele está duplicando. Beleza? Então, não necessariamente eu tenho que retornar o nome da variável. Eu posso fazer um cálculo utilizando aquela variável. Beleza? Show de bola. Agora, vamos continuar aqui, ó. Eu vou criar mais uma variável. E vai ser var variável all. Como eu fiz lá. Variável all. Beleza? Que vai ser igual ao seguinte. Deixa eu colocar aqui. Minúsculo, variável all, que vai ser igual, deixa eu colocar aqui, filtro, sem filtro, variável sem filtro, ou então faturamento sem filtro, pode ser, ó, faturamento sem filtro, e vai ser igual ao seguinte, aí eu vou lá, ó, eu vou colocar a nossa medida all aqui, ó. Vou copiar ela aqui, ó. Vai me dar um erro aqui, tá, pessoal? Mas eu já vou voltar nela aqui, ó. Então, vou copiar a nossa medida all aqui, ó. Que é o faturamento pela all produtos. Né? Tirando os filtros aí de produtos. Então, vou voltar aqui. Na nossa medida análise vertical. E vou colocar aqui, ó. A nossa variável. Que vai ser justamente aquele cálculo que ele fez lá. Ou seja, eu já tenho duas variáveis. Olha só como facilita, né? Eu tenho o faturamento total e eu tenho o faturamento sem filtro, tá? Que é all. E aí, o que eu vou fazer? O que eu quero retornar aqui agora? O legal de usar variáveis, pessoal, é isso também. Eu posso ir testando as variáveis que eu vou criando, tá? Para ver se o cálculo está correto, ó. Se eu vier aqui agora e colocar nosso faturamento sem filtro, ó, vou apagar aqui o faturamento total e vou retornar a faturamento sem filtro. Então, Ctrl C. E aqui eu vou dar um Ctrl V. O que vai me retornar ali, ó? Vamos lá. Vai me retornar, ó, a medida, a função all, né? Eu vou tentar diminuir aqui. Aqui não está deixando diminuir, mas tá bom. Vou fechar, então. Então aqui, ó, ele está me retornando o quê, ó? O valor total, tá vendo, ó? Que é justamente o que a função all faz, né? Ela remove os filtros. Então, ela está retornando para todas as linhas o faturamento total. Beleza? Então, aqui, ó, eu fui testando as medidas, né? Fui testando aí os cálculos. Tá? Agora, voltando aqui, agora sim, a gente pode fazer lá o cálculo que a gente fez utilizando lá, que a gente fez direto lá na análise vertical. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Qual vai ser o meu retorno aqui? Vai ser exatamente um divide, tá? Um divide de quem? Qual é o meu numerador? Meu numerador é o nosso faturamento. Só que é o seguinte, ó. Não é a medida faturamento. É a nossa variável faturamento total. Beleza? Dividido por quem? Dividido pelo nosso total, né? Pelo faturamento sem filtro, né? Que foi essa outra variável que eu criei aqui. Beleza? Quando eu faço isso, ele vai me retornar lá aquele cálculo que eu vou colocar aqui, ó, como porcentagem. E aí ele vai fazer exatamente aquele cálculo que ele tinha feito anteriormente. Só que agora utilizando variável. Só que aí, pessoal, a variável ela deixa muito mais claro. Ó. Se eu clicar na medida, de novo, da análise vertical, eu tenho aqui, ó, já muito bem explicado o que eu tenho nessa medida. Ó. Eu tenho um faturamento total, que é uma SumX, aquilo que a gente já tinha feito. E eu tenho também o faturamento sem filtro, que eu removo os filtros da medida faturamento. Eu poderia também, ó, tirar aqui, ó, faturamento. Tirar faturamento. E simplesmente, ó, colar isso aqui, ó. SumX.
aqui, ó, antes da vírgula, tá? Poderia fazer assim também, vai dar o mesmo resultado, tá? Só que como eu já tenho uma medida que eu criei, tá? Mas se eu não tivesse criado a medida faturamento, eu poderia fazer assim, tá? Que é uma calculate aí utilizando a all produtos, beleza? Ia dar no mesmo, ia dar a mesma solução, beleza? Aqui, ó, você vê que ia dar o mesmo retorno aqui pra gente, ó. Só que na variável fica muito mais fácil o entendimento, né? Eu tenho aqui a variável faturamento total, tenho aqui faturamento sem filtro, e o meu retorno é a divisão do faturamento total pelo faturamento sem filtro. Lembra que a minha leitura fica muito melhor quando eu utilizo variáveis, né? Que é bem importante. Agora, um cuidado, tá, pessoal? O que eu não poderia ter feito aqui? Eu não poderia ter, ao invés de colocar aqui a SumMax, eu ter colocado o nome da variável, tá? Porque a variável, ela não é, ela é um valor fixo, tá? Então ela não é um cálculo, né? A variável é um retorno mesmo daquilo que eu tô calculando aqui dentro dela. Então se eu coloco uma variável dentro de outra variável, vai dar ruim, não funciona, tá? Então isso é importante, é um detalhe bem importante. Mas o uso da variável é bem interessante, eu uso bastante variável e eu recomendo que vocês utilizem também para organizar melhor a medida de vocês. Beleza? Então, espero que tenham gostado, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau!